do Viva Voz. Vera Magalhães já está com a gente. Oi, Vera, boa noite. Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa noite, meninas. Agora sim, com vinheta, tudo junto e misturado. Ponto final, viva a voz, vitória do Fluminense. Saudações tricolores a todos os fluminenses, mas não poderia deixar esse programa começar sem me contrapor a essa história de tricolor mais famoso do Brasil, que com máxima vênia, o Flu, que é o time que era do meu avô, do meu pai, eu acho que o São Paulo é mais famoso, tá? Só acho. E Milton Jung dirá que é o Grêmio, enfim, essas coisas são bem controversas. Boa noite, meninas. Boa noite, Vera. Eu acho que os nossos ouvintes podem opinar, inclusive, sobre isso, viu? O pessoal aqui também da redação, alguns disseram a mesma coisa. Eu não sei, não tenho como opinar em relação a isso, mas estou feliz com o avanço do Fluminense na competição. É isso aí, vamos lá. Muito bem, pessoal, semana começando quente, a gente já vai para Brasília. Igor Cardim tem mais informações sobre os capítulos mais recentes da crise governo-congresso por causa da derrubada do decreto do IOF. Muito boa noite, Igor. Muito boa noite para você, para Vera, para Carol, também para o ouvinte. A crise entre o governo e o Congresso escalou. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi às redes sociais acusar o governo de fazer politização social. Horas depois, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elevou o tom e disse que o governo vai continuar fechando brechas que impedem que os mais ricos paguem impostos. A troca de farpas ocorre nesse momento em que o governo discute se vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal com a decisão do Congresso de derrubar o decreto do IOF, e desde a derrota que o governo sofreu, Lula e também os aliados têm reforçado o discurso de que há uma disputa entre ricos e pobres, em que os mais ricos têm ganhado nas votações no Congresso. Tanto Haddad quanto Lula têm dito que o aumento do IOF vai afetar os mais ricos, inclusive subindo aquelas tags nas redes sociais, dizendo que quem deve pagar essa conta é o próprio Congresso Nacional, que aumentou o número de deputados na semana passada. Nesta segunda, Hugo Mota criticou a estratégia e disse que a medida afetaria a todos. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. Mota também negou ter traído o governo, que diz ter sido pego de surpresa quando o presidente da Câmara decidiu do dia para a noite pautar, ou melhor, da noite para o dia, pautar o projeto que derrubou o decreto do presidente Lula. Em cerimônia hoje, ao lado do presidente, o ministro Fernando Haddad disse que podem continuar gritando, mas vai insistir, e criticou os chamados jabutis, que são incluídos em projetos de lei e geram gastos. Porque nós estamos fechando brecha para o andar de cima passar a pagar? Isso nós vamos continuar fazendo. Vamos fechar todas as brechas que são criadas por jabutis, que no Brasil o jabuti é órfão de pai e mãe. Ninguém assume a paternidade de um jabuti. Ele aparece numa lei, em geral para favorecer um grande empresário. Para tirar esse jabuti do ordenamento jurídico é um parto. E cada vez que a gente sequestra esse jabuti, tira ele da árvore e remove do ordenamento político, tem a grita do andar de cima de que aumenta imposto. A ministra Gleisi Hoffmann endossou esse discurso, disse que o país está cansado de conversa de cortar políticas sociais e que isso é defender privilégios e injustiças. A Advocacia Geral da União ainda avalia acionar o STF contra a derrubada do decreto a pedido do Palácio do Planalto. Lá já há duas ações sob a relatoria de Alexandre de Moraes, uma que pretendia derrubar o decreto de Lula e outra que questiona a decisão do Congresso de derrubar o decreto feita pelo partido PSOL. Débora, Carol e Vera.
Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. A gente vê aí, né, Vera, cada um tentando defender o seu lado, e o Haddad me pareceu ter subido um pouco mais o tom, né? Ou seja, não tem sinalização de trégua, né? Pois é, você sobe o tom quando você tem uma chance, uma perspectiva, uma estratégia, um plano para vencer, né? Quando você está tendo seguidas e muito duras dificuldades, essa subida de tom não parece que ajuda nada. O governo resolveu apostar tudo nesse discurso de ricos contra pobres, nós contra eles, andar de cima contra andar de baixo, um governo que faz justiça social e um Congresso que cede a lobbies. Eu acho que isso não tem um bom final para o governo. Não vejo uma perspectiva positiva para esse tipo de discurso. O presidente da Câmara abriu a semana fazendo um fato ou fake lá nas redes sociais dele, justamente atacando essa narrativa, dizendo que não é verdade, que o governo joga para os pobres e o Congresso atua com os ricos, etc. E a resposta pode de novo vir no plenário. Por quê? Porque mesmo com a semana curta, em função do famoso Gilmar Palusa, que vai acontecer a partir de amanhã em Lisboa, tem votações marcadas na Câmara. E quais votações são essas, né? Foi tirado da gaveta um projeto de lei complementar, um PLP, que é o 41 de 2019. Portanto, pensa que é um projeto que está lá dormitando há muito tempo. Um projeto do ex-senador, aliás, a atual senadora ainda, Esperidião Amin, apresentado lá em 2019, votado naquela ocasião no Senado, e que previa a revisão de benefícios tributários. O governo ameaçou mandar na semana passada um pacote de corte de benefícios tributários, mas acabou deixando o trabalho para agosto, como se ele tivesse tempo a perder, tempo a jogar fora, etc. Então, o que pode acontecer? A Câmara se antecipar ao governo e empunhar o discurso de que está fazendo revisão de benefícios tributários. Isso é uma resposta a esse discurso de que o Congresso eleva gastos e que trabalha para os ricos. Portanto, de alguma maneira, eles sentiram o baque desse discurso, porque eles realmente, nas últimas semanas, passaram dos limites nessa escalada de aprovar projetos que impõem gastos tanto ao consumidor quanto ao erário, mas pode ser que, de novo, a Câmara saia na frente e vote esse PLP. E, por fim, só para devolver para vocês, a gente tem aí uma dúvida, né, colocada quanto à decisão realmente efetiva do governo de ir ao Supremo para questionar a derrota no decreto do IOF na semana passada. O presidente da Câmara foi muito claro nos recados de que isso vai ser visto como uma sinalização clara de que o governo resolveu governar com o Supremo em vez de governar com o Congresso. E eu acho que eles avaliaram muito aquilo que eu falei na semana passada, que seria pior a emenda Picciotto e que isso poderia azedar de vez o clima com o Legislativo. Então, podem estar pensando duas vezes na decisão, que até semana passada parecia ser de martelo batido, de recorrer ao STF contra essa derrota. Agora, Vera, essa esticada de corda, essa elevação de tom também aconteceu de parte a parte, né? Porque o próprio presidente da Câmara, se a gente pegar a linha do tempo, teve aquela reunião com a Haddad, ele saiu falando que foi uma reunião histórica e tal, e depois mudou o tom e pautou esse tema, tarde da noite, a revelia do governo. Agora ele faz esse pronunciamento, falando contra a polarização, num tom assim meio de pacificação e de conciliação, mas a gente tem essa elevação de tom dos dois lados, né? Exato, tem. Só que a diferença é que o presidente da Câmara tem garrafa para vender. Ele consegue elevar o tom e ganhar. O outro não tem nada. Então, se você eleva o tom e você só perde, você está demonstrando fraqueza em vez de força. Na política tem esses detalhes. Então, eu acho que conviria ao governo, que é a parte que está perdendo nessa queda de braço, e isso é da política, rever esse tom e ver o que pode ser feito, se é que algo ainda pode ser feito. Se chegar à conclusão que não tem nada a ser feito e que o Congresso não vai aprovar mais nada, e que de agora em diante é preciso governar com as bases, retomar essas bases para ter alguma chance em 2026, aí vai avançar e acelerar
nesse sentido. Eu só acho que isso coloca a direita muito forte para 2026, porque o Lula tem aquela base que ele sempre teve. Com esse discurso, ele reforça essa base, que é a base que depende das políticas públicas, que depende dos benefícios sociais, etc. Mas ele abdica de vez daquele grupo que formou a Frente Ampla e que foi muito importante para a sua vitória em 2022. Então, eu acho que é uma tática meio kamikaze, que não traz um público novo e periga perder uma parte do público que já tem. E pode também levar a que esses partidos que hoje estão lá no Centrão e têm algum cargo no governo desistam de vez do projeto dele e se voltem para essa pressão que já vem de parte do PIB, por exemplo, pela candidatura do Tarcísio em 2026. Então, eu acho que é algo que só joga contra o patrimônio do próprio Haddad e do próprio governo. Eu não vejo ganho nenhum na exacerbação desse discurso nesse momento. Muito bem, meninas, a gente vai agora para as informações do repórter CBN. Na sequência, a gente tem um intervalo e volta com mais Viva Voz. Estamos de volta com informações agora em São Paulo do Clauson Dutra sobre reportagem da revista britânica The Economist sobre o presidente Lula. A Economist diz que Lula tem perdido popularidade no Brasil e também influência no exterior, né, Clauson? Boa noite. Exatamente, Carol. Boa noite para você, Débora, Vera, para todos do Viva Voz. A revista britânica The Economist afirmou que o presidente Lula está perdendo influência no exterior e cada vez mais impopular no Brasil. Na publicação, a postura de Lula é criticada por tornar o país mais hostil ao Ocidente e pela falta de aproximação com os Estados Unidos desde que Donald Trump assumiu como presidente. Em vez disso, segundo a revista, o presidente brasileiro tem se aproximado de líderes como Xi Jinping, da China, e Vladimir Putin, da Rússia. A Economist também critica o tom agressivo adotado pelo Itamaraty durante o recente confronto entre Israel e Irã. Na ocasião, o Ministério das Relações Exteriores condenou com veemência ataques americanos a instalações nucleares iranianas, o que, segundo a revista, contribui para a percepção de isolamento do Brasil no cenário ocidental. A publicação ressalta ainda que a cúpula dos BRICS, no Rio de Janeiro, pode reforçar os laços entre Brasil e Irã. O artigo justifica a queda de aprovação interna do petista pelo crescimento do número de evangélicos e pela reputação do PT ligada à corrupção. A revista também menciona a recente queda da aprovação de Lula e justifica essa queda de popularidade pela inclinada do país para a direita ligada ao aumento no número de evangélicos. Como contraponto, o texto menciona a articulação de líderes do ex-presidente Jair Bolsonaro com representantes do movimento Make America Great Again nos Estados Unidos. Segundo a Economist, Bolsonaro pode ser preso por envolvimento em tentativa de golpe, mas se a direita se unificar em torno de um novo nome até 2026, a presidência será deles. Carol. Obrigada, Clauson. E tem um detalhe, Vera, no finalzinho dessa reportagem da Economist, eles ainda dizem o seguinte, que o Brasil é relativamente distante, geopoliticamente inerte, simplesmente pode não ter tanta importância quando se trata de questões como a guerra na Ucrânia e o Oriente Médio. Aí a última frase, Lula deveria parar de fingir que tem e se concentrar em questões mais próximas. Exato, e nessa semana o presidente ainda vai fazer mais uma viagem, né? Ele tem sido criticado por essas viagens que apostam na agenda internacional, quando, na verdade, ele ainda precisa resolver muitas questões no fronte interno, porque ele vai a Buenos Aires. O Brasil reassume nessa semana a presidência do Mercosul. E a gente sabe que a relação entre o Brasil e a Argentina anda bastante desgastada desde que o Milei assumiu a presidência por lá. Então, é uma viagem que, de novo, pode render mais dissabores e mais manchetes negativas do que algo efetivo para o governo brasileiro, para o presidente Lula, nesse momento em que ele vive uma situação muito bem descrita pelo semanário do Reino Unido. A gente tem realmente essa situação que é muito bem descrita pela reportagem analítica da Economist, em que o Lula fez uma aposta nessa volta do Brasil ao cenário com uma certa relevância geopolítica e que isso não aconteceu. No primeiro momento parecia muito
que havia um ambiente para isso. Várias lideranças internacionais comemoraram a volta do Brasil ao jogo e as discussões, principalmente na agenda climática e ambiental, mas isso foi se dissipando, até mesmo com as contradições internas que a gente vê na persecução dessas metas ambientais e climáticas. Então, o Brasil vive um momento muito complicado. O presidente tem esse grande desafio interno que a gente descreveu no primeiro bloco e tem esse desgaste na sua imagem internacional que a revista captou muito bem. Tem um outro assunto desse início de semana, que foi a crítica feita pelo ministro Fernando Haddad ao ato realizado ontem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A Karen Lemos, em São Paulo, tem mais informações ao vivo. Oi, Karen, boa noite. Boa noite, Débora, Carol, Vera e ouvintes. O governo Lula comentou o ato organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores na Avenida Paulista ontem, por meio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O comentário foi feito durante o evento de lançamento do Plano Safra 2025-2026 no Palácio do Planalto. Ao lado de Lula, Haddad defendeu o presidente de críticas feitas por Bolsonaro. Eu, como ministro da Fazenda, não posso deixar de mencionar o ataque que o senhor sofreu do seu antecessor nas redes sociais, que talvez tenha acordado chateado pelo fracasso do evento na Paulista ontem e resolveu lhe atacar. O ministro disse ainda que, ao contrário de Bolsonaro, Lula nunca pediu anistia a aliados políticos enquanto era julgado pelos processos da Lava Jato. Segundo estimativa feita pela USP, o protesto reuniu mais de 12 mil pessoas. Ao lado de Bolsonaro estavam 4 governadores de estado: Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais e Jorginho Melo, de Santa Catarina. Ao discursar, o ex-presidente criticou o julgamento no Supremo Tribunal Federal do inquérito do golpe, mas focou o discurso nas eleições de 2026. E, mesmo inelegível, Bolsonaro afirmou que não precisa estar no comando do executivo para liderar o país e pediu que os aliados votem em partidários do PL e do Centrão. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50% para o republicano, para o PSD, para o PP, o MDB, União Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Karen, pelas informações. Vera, nesse caso aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro parece estar caindo a ficha de que ele realmente não vai concorrer? Parece, Débora, eu falei isso mais cedo com o Sardenberg e a Cássia, que tudo que eu ouço ali na base bolsonarista com a qual eu converso é que começou a ganhar força a ideia de que ele tende a acelerar a escolha do seu sucessor, quem vai ser o candidato no seu lugar. E aí, nesse aspecto, todos os líderes da direita querem fazer o beijamão sempre que possível. Por isso, presença de governadores nesse ato que foi, sim, bastante esvaziado. Foi muito menor do que o ato que aconteceu na própria Avenida Paulista em abril e menor ainda que o ato que aconteceu na Praia de Copacabana depois disso e que já tinha sido pequeno em relação aos anteriores. Então, a gente tem um público declinante, né, nessas manifestações. Bolsonaro parece já não acreditar que esses protestos tenham algum efeito junto à possibilidade, por exemplo, do Supremo condená-lo ou absolvê-lo. Isso parece um jogo jogado. Tanto que o discurso dele é todo já para a eleição de alguém ligado a ele ou para a eleição de um Congresso forte de direita, porque ele tem a perspectiva e a expectativa de que o presidente eleito aprove um indulto para ele próprio e que o Congresso eleito avance com uma matéria, por exemplo, de anistia para os demais condenados, tanto no 8 de janeiro quanto na trama golpista. Então, já está com os olhos postos ali na frente, mas a questão do público realmente foi bem aquém do que os atos anteriores. A gente faz mais um intervalo e na volta tem Eduardo Graça com o cenário internacional.
Nós estamos de volta com o Viva Voz e já está com a gente o nosso colunista das segundas-feiras, Eduardo Graça. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Oi, Débora. Boa noite, Edu. Boa noite. Edu. Eduardo, você estava lá em Nova York na semana passada quando a cidade foi varrida pelo furacão Zohar Mandami e que com 33 anos venceu as primárias para a disputa da prefeitura de Nova York, ganhando de nomes ali medalhões do Partido Democrata e propondo uma guinada à esquerda para o partido como reação ao trumpismo e com um discurso muito voltado para a justiça social, para a ideia de que está ficando impossível viver em Nova York pelos preços, a ideia de que as pessoas têm o direito à cidade, portanto, a pagar aluguéis que sejam acessíveis, etc. Queria saber, é sustentável para além da cidade de Nova York esse discurso e em que lugar isso coloca a disputa pela renovação no Partido Democrata? Vera, foi exato. Furacão é a palavra perfeita, né? Assim, ninguém esperava a vitória dele. Ele começou a campanha nas pesquisas com menos de 1%, 0, alguma coisa por cento. E ele apostou muito forte nesse discurso da justiça social e, olha só, bancar todos esses projetos através do aumento de impostos dos mais ricos. Ele fala em justiça social através da justiça tributária. E ele focou muito numa campanha jovem para os jovens. Eu acho que isso é interessante da gente falar. Ele, ao contrário dos medalhões e dos democratas mais velhos, ele resolveu apostar duramente nas redes sociais, em vídeos em que ele aparece dando entrevista com a coisinha do metrô, né, que você passa ali para passar pelo metrô, como se fosse um microfone. Ele foi divertido. E ele apostou muito, exatamente como o Trump fez ano passado nas eleições nacionais, em eleitores que não vão às urnas constantemente, pessoas que estão desiludidas com o sistema. Ele foi um candidato antissistema à esquerda. Em Nova York, funcionou. Pelo menos nas primárias. Aliás, a gente não sabe se vai funcionar nas eleições gerais em novembro, não por conta do candidato republicano, que é muito fraco, mas o medalhão principal que enfrentou ele nas primárias, que é o ex-governador Andrew Cuomo, apoiado pelo Bill Clinton, ele diz que vai continuar na disputa como independente. E o atual prefeito de Nova York, um ex-democrata, o Eric Adams, também é candidato, também independente. Então a gente não sabe exatamente se esse hype do Mamdani se vai continuar, mas ele já modifica muito as coisas dentro do Partido Democrata, porque ele é jovem, 33 anos, ele é socialista, ele se apresenta como um candidato socialista, ele é imigrante, ele nasceu na África. Muçulmano, né? Muçulmano, exatamente, nasceu na África e ele é muito crítico a Israel e muito crítico ao que está acontecendo na faixa de Gaza nesse momento. Então ele de fato joga a atenção, os holofotes dentro do Partido Democrata para uma possibilidade de se jogar o jogo antissistema à esquerda. Isso é muito novo para o partido. E por falar em imigrantes, Edu, como é que está o clima lá entre os brasileiros? Porque desde a posse de Donald Trump, a polícia de imigração não deu trégua, né? Sim, o clima é o pior possível. Muito próximo de Nova York, 40 minutos de trem, fica a cidade de Newark, que é a maior cidade do estado de Nova Jersey, que tem uma população brasileira muito grande. A comunidade brasileira é uma das principais, a portuguesa também é grande, das comunidades de imigrantes. E eu tive em Newark, né? Eu fui correspondente durante muito tempo lá, então era um lugar que eu ia sempre, tenho fontes, tem pessoas com quem eu converso. Eu fiquei muito impressionado em como a cidade, durante o dia, num dia de verão, estava absolutamente vazia. As pessoas estão em casa com medo das ações da política de imigração do Trump, do chamado ICE, né, ICE. Aconteceram já alguns conflitos em Newark, próximo ao presídio, onde esses imigrantes não documentados estão sendo colocados. Hoje, agora há pouco, acabou de sair a notícia no New York Times de que a imigração do governo Trump decidiu que congressistas, deputados e senadores agora precisam dar um aviso prévio de uma semana para conseguir visitar esses locais em que os imigrantes estão presos, o que fizeram imediatamente os democratas dizerem, mas o que vocês estão escondendo? E eu ouvi lá, obviamente, em Newark, ouvi de brasileiros histórias escabrosas, de pessoas que estão
nesses lugares sem comer direito, que estão sofrendo violência, enfim, a comunidade está em pânico. Edu, só para a gente fechar rapidinho, queria te ouvir sobre essa decisão da Suprema Corte Americana de limitar o poder dos tribunais de instâncias inferiores. Eles não podem mais bloquear o cumprimento de decisões do presidente no país inteiro. Por exemplo, nessa questão da cidadania. Isso aumenta demais o poder do Trump, né? Sim, aumenta. É um executivo inchado, né? É o processo de fortalecimento do executivo de uma maneira que poucos americanos imaginaram que aconteceria tão rapidamente. E isso aumenta, Carol, esse pânico que eu estava falando das comunidades, não só a brasileira, de imigrantes nos Estados Unidos, porque você não tem seguranças que você tinha básicas, como, por exemplo, se seu filho nascesse nos Estados Unidos, ele automaticamente viraria americano. Isso não existe mais. Outra questão que assusta muito, eu ouvi muito isso da comunidade brasileira, foi a decisão de que a Suprema Corte permite o governo Trump de poder enviar, deportar imigrantes com situação irregular nos Estados Unidos para países que não sejam os oriundos deles, né? Então, a gente sabe que existe aí um contrato com El Salvador para receber imigrantes, por exemplo, vários venezuelanos estão lá. Essa definição da Suprema Corte de que isso é possível, de que isso é legal, deixa todas as comunidades de imigrantes nos Estados Unidos profundamente assustadas. É isso, Eduardo Graça com a gente todas as segundas-feiras, hoje usando o suéter diretamente de lá, para quem nos acompanhou por imagens, já que retraduz um pouco de toda essa treta. Obrigada, Edu. Obrigado, gente. Boa noite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Levanta só um pouquinho, Edu, Beijo, porque acho que o Edu. nosso ouvinte não tá conseguindo. Aí. O Trump queria mudar o nome do Golfo do México e a cantora Kim Gordon lançou aí essa coisa Veio a São reafirmando o Paulo. nome e o Edu trouxe. Exatamente, a gente fez essa homenagem aqui. Obrigada, Edu. Maravilhoso, muito bom. Até lá, até segunda que vem, Edu. Até segunda que vem, É isso, beijo. meninas. Beijo. O nosso Viva Voz Express fica por aqui também hoje, né? Ó, antes de encerrar, Vera, só queria trazer aqui algumas mensagens de ouvintes sobre o fato de você ter dito que o Fluminense não era o tricolor mais famoso do Brasil, que era o São Paulo e tal. Você acredita que a maioria concordou com você? O Afonso, Maurício, Acredito, Geraldo, claro. Antônio. E o que me chamou a atenção é que tem muitos que... A maioria não é DDD 11, defendendo o São Paulo. Olha lá. Mas, ó, Não, a tricolor melhor... é isso. A melhor mensagem que eu achei, ele não se identificou, mas ele diz aqui, ó, só para avisar aos desavisados, o tricolor mais famoso do Brasil é o Sampaio Correia do Maranhão. É válido, Apareceu os é válido. gremistas. Cadê o Milton Jung, gente? Vai sair Milton já tricolor de falou tudo quanto comigo é canto. aqui no privado, disse que fala Ah, pela minha sabia? voz. Apareceu ali um Fluminense, um Flamengo e tal, mas a maioria tá aí torcendo, tá com a Vera, achando que o São Paulo é o mais famoso do Brasil. Vera, beijo, até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, Vera.